Então tá, pessoal, vamos estar analisando essa prescrição aqui que gerou uma certa confusão e dúvida entre os colegas. Não é à toa, porque não é protocolar, não é comum, gera dúvida mesmo. Então, os colegas que têm dúvidas estão cobertos de razão por se tratar de um medicamento aí em notificação B, requer um certo cuidado aí, uma atenção, mas principalmente a análise técnica e coerente aí do farmacêutico que atua em farmácias e drogarias. Alprazolam, 2 miligramas, unidade por dose posológica que o médico colocou em comprimido, porém a posologia aqui que gera o questionamento, né? Gera uma dúvida ali. Um comprimido de 6 em 6 horas. Vamos estar analisando aqui. Provocação que eu coloquei lá nas minhas redes sociais. A enquete aqui, vocês verem que bastante confusão mesmo, né? Cerca de 30% dos colegas dispensam normalmente, 44% não dispensa, 26% tenta contato com o prescritor. Tá bastante igual aqui. A enquete continua lá nas minhas redes sociais. Se os colegas aqui que assistirem esse vídeo quiser lá fazer a sua contribuição, inclusive tá bastante técnico e produtiva o debate lá nos comentários. Bem interessante lá o ponto de vista de diversas linhas de raciocínio. Recomendo muito. Tá lá no meu Instagram. Então tá, pessoal, antes do ponto de vista, vamos reforçar aqui, né? O desconforto do farmacêutico diante de uma prescrição incomum é normal, mas a decisão deve ser baseada em critérios técnicos, não em costume. Eu reforço sempre isso quem participa dos meus treinamentos, pessoal. Quando aparece uma prescrição desse modelo aí, desse tipo aí, pare tudo que você está fazendo e vai analisar ela da maneira mais coerente, e clínica possível, dentro da sua capacidade aí de interpretação, tá? Porque de fato pode ser que o paciente esteja precisando desse medicamento, dessa quantidade aí, e você tem que ter uma base técnica, um amparo legal, que é a lei, a própria portaria 344 e a ciência, a bula, o que está regulamentado pela Anvisa, né? E os benzodiazepínicos, né? Tem dosagens máxima aí de comparação, são bastante protocolar. O alprazolam aí, para ansiedade, por exemplo, costuma ser até 4 miligramas ao dia. Dose máxima da bula é 10 miligramas ao dia. Em alguns pacientes com transtorno do pânico, o clonazepam, o mais famoso de todos aí, chega a ter 20 miligramas de dose diária ao dia, né? A recomendação ali de dose habitual de 1 a 4 miligramas ao dia. O diazepam até 60 miligramas ao dia na dose máxima aí, para vocês perceberem aí como que é a questão aí da bula desses medicamentos aí, muito utilizado no Brasil há anos. A população brasileira aí conhece esses benzodiazepínicos, farmacêuticos, médicos conhecem os benzodiazepínicos há anos, né? Então eles têm essas dosagens aqui e a tomada de decisão aí sempre é pela dose máxima permitida, ou seja, a dose máxima com base científica registrado na própria bula do medicamento para que você não tenha problemas burocráticos, né? Não esteja infringindo aí a lei, principalmente colocando o paciente em risco. As principais indicações dos benzodiazepínicos é transtorno de ansiedade, aí o alprazolam já está aqui no meio, transtorno do pânico, o alprazolam está aqui no meio, insônia de curto prazo, alprazolam, diazepam, dentre outros, está aqui no meio. Ou seja, pessoal, os benzodiazepínicos, se a gente for entrar na farmacologia, na farmacocinética, aí é um campo, um espectro muito amplo, muito alto. Então, tem pacientes, sim, que vai utilizar várias vezes ao dia, em alguns períodos, poucos dias, dia sim, dia não, depende muito de casa a casa. Então, o médico aí, o paciente, tem que ter essa relação aí próxima aí. Não tem, essa é a questão, né? O que a gente interpreta aí é que automaticamente está em receita azul, a tarja preta é para dormir.
Eu gosto de dizer que não, não é sempre assim. Inclusive, o clonazepam, tem um outro vídeo aqui, ele é muito utilizado também para convulsões, epilepsia. Então, tem pacientes aí que utilizam esses medicamentos aí para outros fins, que não é apenas para dormir, né? Ou para estimular o sono ali. Então, sonolência não é um efeito colateral raro, é uma consequência esperada da ação dos benzodiazepínicos no sistema nervoso central. Por isso que ele é classificado em notificação azul, certo controle, devido ao seu alto risco de abuso e dependência. Mas a sonolência é um efeito colateral, né, dele. Foi percebido isso aí ao uso aí de pessoas utilizando ele ali, né? Então, por que que o alprazolam é lista B, né? Devido a seu potencial de dependência e abuso, atua no sistema nervoso central, pode causar dependência e muita dependência, risco de abuso, potencial de danos, então a legislação é um pouco rigorosa. Um pouco menos do que os medicamentos da lista A, mas tem essa ação aí de lista B devido a todos esses casos aqui. E o alprazolam entra nisso. Então, partindo do ponto de tudo que eu sei ali, um histórico do paciente ali, uma anamnese rápida ali, o clonazepam lista B pode ser com a validade da receita 30 dias e pode dispensar até 60 dias de tratamento conforme a legislação, conforme a Anvisa, conforme a lei, não da tomada de decisão aí do minha ou do farmacêutico aí do ponto de vista individual, e sim o que diz a lei, né? Se a lei me fala isso, é porque isso aqui é o máximo permitido de segurança para todo mundo. Segurança do médico, segurança do paciente, segurança do farmacêutico e da farmácia aí. Validade da receita 30 dias, pode dispensar até para 60 dias de tratamento. Sabendo disso, o paciente toma de 6 em 6 horas, ou seja, toma 4 comprimidos ao dia, vezes 60, ele vai precisar de 240 comprimidos. Esse é o cálculo aí do farmacêutico, sabendo disso aí, quantas caixas, né, vamos dizer assim, ele pode liberar. Eu nem gosto de dizer quantas caixas, né, porque dá uma interpretação errada ali, pode estar uma tomada de decisão errada. Mas sim quantos comprimidos a lei, a legislação e a ética profissional, a ética de um profissional de saúde pode dispensar para não ter problema para ambos os lados. É até 240 comprimidos. Feito isso, três perguntinhas básicas ali no balcão, junto ao paciente, para você finalizar seu raciocínio e tomar a decisão se você já utiliza esse medicamento, para entender o contexto. Talvez o paciente entra, tem crises de pânico constante, então o médico prescreve essa quantidade para ele estar tomando aí todas as vezes que der uma crise durante o dia. Se ele tem acesso fácil ao médico, se ele realmente tem um acompanhamento médico ali, e se usa outros medicamentos para você possa entender o contexto, se faz sentido e até um risco ali de interação medicamentosa, né? Principalmente se tem outros ansiolíticos ali que pode estar prejudicando, né? Então essas três perguntas rápidas e básicas ali no próprio balcão da farmácia você consegue compreender e consegue fazer a dispensação ética, técnica e segura. Se o paciente não utiliza essa quantidade, ou se ele se o médico colocou para dar mais caixas para ele aí por mais meses aí, para ele não precisar ir em constante, não é problema nosso, né? A gente vai sempre pela lei, pela regra, a gente não entra no mérito médico e paciente, e sim o que a regra, a legislação permite. Está dentro da dose máxima de segurança, tem uma coerência clínica ali, não está excedendo, não é uso off-label, é incomum, porém não é ilegal. Então pode sim fazer essa dispensação tranquilo, calmo, e se houver questionamentos aí, com qualquer que seja, seja da vigilância, seja de um outro profissional, você tem um argumento técnico aí amplo para fazer essa dispensação técnica, ok? Portaria 344 na prática, conhecimento, atenção, ética, saúde, dispensação técnica e segura aí para o farmacêutico que atua no varejo. Segue essa dica, vamos que vamos e até o próximo vídeo.